A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Mais uma vez, volto até você como um mensageiro de Deus, como um profeta vivo para a sua vida. Eu quero hoje me dirigir àquelas pessoas que se encontram como uma ilha na vida. Você sabe, há 400 anos, um poeta cristão, John Donne, disse: ninguém nasceu para ser uma ilha. O isolamento que você está vivendo por causa da tecnologia, você vive numa ilha virtual hoje. Você tem o smartphone, você tem o iPad, você tem o computador, você tem tantas ferramentas de tecnologia que às vezes você se esquece de você, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Esquece da família. Então eu queria hoje conversar um pouquinho com você sobre o valor da igreja, porque só na igreja do Senhor Jesus Cristo nós encontramos um companheirismo verdadeiro, intenso, profundo de unidade. Uma congregação, quando se reúne para adorar a Deus, é simplesmente algo maravilhoso. É na igreja que está o elo intangível que une as pessoas que buscam a Deus. É na igreja que todos somos irmãos, que temos um Deus comum, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a igreja é a casa de Deus, é o lar verdadeiro para a alma. É na igreja que nós vemos a existência da fraternidade. A paternidade de Deus é manifestada na igreja. Como é bom este experienciar, este vivenciar da vida da igreja. Você que está tão longe de Deus, você que não tinha dado uma chance a você mesmo para as questões espirituais, você que se zangou com você, com o mundo, com Deus, com tudo e com todos. É hora de você parar para pensar: meu Deus, eu não fui criado para viver longe do Criador. Porque enquanto você está longe do Criador, enquanto você não tem um reencontro com aquele que te criou, aquele que te chamou, aquele que te justificou e te glorificou, porque te predestinou, a tua vida não tem sentido. Muitos chegam aqui, trazem na sua mente lutas humanas, desânimo, aflições, passam por tentações, caíram no pecado, vivem mal, não estão bem consigo nem com Deus. Então, quando chegam à igreja com uma vida absolutamente solitária, é na igreja que encontram a satisfação de viver. A Igreja Evangélica Cristo Vive não é uma igreja fria, não é uma igreja formal, não é uma igreja estereotipada. A Igreja Evangélica Cristo Vive é um lugar de experiências, de experiência da presença com Deus. É aqui, exatamente como disse Jesus, quando aquele homem foi ferido por salteadores
e chegou o bom samaritano. Já havia passado o religioso, já havia passado o sacerdote, e ninguém se importou com aquele ferido. Mas o bom samaritano o pega, coloca sobre o seu cavalo, leva para a estalagem, entrega na estalagem e diz: cuidem dele, e se houver alguma despesa, eu pago. Então, esta experiência do bom samaritano é uma experiência maravilhosa, porque também eu, assim como milhões de pessoas, antes de conhecer a verdade de Deus, eu também estava neste mundo, eu também era um vil pecador, era um homem sem esperança, era um homem dominado por superstições, pela idolatria romana, não conhecia Deus, vivia um Deus limitadíssimo, e até muito do que eu acreditava, era exatamente contra os princípios da Bíblia Sagrada. Mas um dia, de cadeira de rodas, isso se passaram 40 anos, fui levado a uma igreja. E quando adentrei o santuário, a primeira coisa que eu pude perceber é que Deus, o Espírito Santo, olha, sem qualquer conhecimento, o Espírito Santo começou a mover o meu coração, começou a me mostrar que ali era um lugar de experiência, que eu podia viver algo tão dramático e tão transformador se eu não abrisse mão de viver na igreja. Graças a Deus, se passaram 40 anos. E desde então, é na igreja que eu encontro coragem, é na igreja que eu encontro forças, é na igreja que eu encontro a luz da fé, a força da fé. É na igreja que eu encontro as forças diárias para enfrentar a vida. A vida não está fácil para ninguém. Nós vivemos hoje um drama socioeconômico, político na nossa sociedade, algo assustador. Talvez as pessoas que não tenham muito entendimento do que se passa no nosso país, apenas bradem ou façam o seu panelaço, sem entender que hoje nós temos 12 milhões de desempregados, nós temos uma dívida interna violentíssima, nós temos alguns fenômenos se passando estreitamente ligados à falta de honestidade daqueles que governam. Nós temos um país ferido, um país sem esperança. Então, onde eu vou encontrar razões para viver? Para quem eu tenho que olhar? Onde eu vou encontrar forças para vencer cada obstáculo que foi colocado na vida de todos nós por aqueles que deveriam ser o exemplo de governo? Onde eu vou buscar reservas morais para poder dizer aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido, que há esperança sim, a despeito de todas as más notícias? É na igreja. E quando eu digo igreja, não estou falando de um edifício com uma placa. Estou falando do corpo de Cristo. Estou falando da igreja que vive a fé, onde Cristo é Senhor absoluto. A igreja que traz comunhão, que traz forças, que dissipa totalmente a solidão, que cria a unidade do Espírito do seu povo. É na igreja, e eu respondo pela Igreja Cristo Vive, que nós podemos experienciar a presença de Deus.
a presença de Deus. Porque foi Jesus quem disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Nosso ministério tem esta consciência que se Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, nós seríamos incapazes de o fazer. Mas Deus prometeu, falou, foi Ele quem disse. Foi Ele quem disse que estaria conosco. Foi Ele quem disse que nós poderíamos ter essas experiências. Por exemplo, o milagre da cura. O milagre da transformação das finanças. O milagre da salvação de uma família. O milagre da regeneração de um pecador. Essas são experiências que só na igreja se pode vivenciar. Mas uma coisa muito importante é que é na igreja que se fala a linguagem do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, e nós não estamos apenas falando do passado, porque quando você lê a Bíblia, a sensação que tem, isto é tudo do passado. É Paulo a Roma, Salomão, Davi, Abraão. Mas a Bíblia pode ter sido escrita no passado, mas eu quero vivê-la no presente. Eu quero que estas coisas do passado sejam uma realidade na minha vida hoje. Mas não é na minha vida hoje, é hoje, amanhã e é para sempre. Então, olhe como é que disse Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está nos encorajando a congregar. Ele diz, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Quer dizer que se eu não apresentar o meu corpo para um culto a Deus, sabe o que acontece? Eu vou me submeter a este mundo, eu vou me conformar com este mundo, eu não vou renovar a minha mente e eu não vou experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Viverei sempre uma vida miserável. Então, eu lhe convido a vir e ver, conhecer a Igreja Evangélica Cristo Vive. Apresentar o seu corpo, a ter isto é um desafio de fé. Ou você crê nestas verdades e você vence, você cresce, ou o mundo, com o qual, disse Paulo, não te conformes, te esmagará, te humilhará, te apoucará. Não há outra alternativa. Então você precisa de vir à igreja. Porque é aqui que se conhece Deus pessoalmente. Um Deus pessoal. Eu não estou falando de um Deus de uma religião, um Deus de uma denominação, mas um Deus pessoal. E quando você conhece Jesus pela sua palavra, você vê quanto a palavra de Deus é atual, quanto a palavra de Deus é verdadeira, quanto a palavra de Deus não volta vazia, quanto a palavra de Deus se cumpre. Agora, você precisa de usar a sua fé. Porque se eu usar a minha fé e embasar a minha vida naquilo que a Bíblia diz e seguir os ensinamentos bíblicos, eu sou capaz de enfrentar qualquer problema vigorosamente. Porque eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Paulo disse isso, eu sei em quem eu tenho crido. Jó, há milhares de anos atrás, disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, aqui se conhece Deus pessoalmente. E outro aspecto é que aqui neste ministério se fala com Deus.
Você sabe, quando você aprende a fazer orações fortes fortalecem a vida, constroem a vida. Aí você vai perceber como é bela a vida de uma pessoa que tem valores espirituais cristãos baseados na Bíblia. Então, é na igreja que nós vivemos a vida do companheirismo, somos o corpo, irmãos e irmãs em Cristo. A vida de companheirismo só é encontrada na igreja. É aqui que se conhece Deus, que Deus fala, então é aqui que se encontra o sentido para a vida. O sentido de viver. Meus amados, ninguém pode ter sentido de vida isolado de Cristo, fora do contexto bíblico. Você não terá sentido de vida, você nunca será feliz, você será sempre derrotado por esse mundo que Paulo disse. Não te conformes com ele, porque você não tem sentido. Você não tem alegria de viver. Sabe, esta alquimia do companheirismo cristão, do corpo de Cristo, meu irmão, minha irmã, isso é absolutamente fundamental. Saber que eu pertenço, que eu não estou só nesta terra. Então eu vim descobrir as pessoas mais interessantes desta terra e mais cheias de valor, eu as descobri porque eu sou parte delas na comunhão com o povo de Deus. O povo de Deus, o povo que ouve a Deus, o povo que segue a Deus, o povo que é corpo de Cristo, que interage. Cada um é um membro, é como um corpo. Eu tenho a mão, este dedo é mínimo, parece que não faz falta. Só quem não o tem é que sabe como ele faz falta. Então pode ser mínimo, mas ele é digno de honra. Se este dedo aqui passar por alguma dor, todo o meu corpo sente essa dor. Se eu estou com a cabeça feliz, todo o meu corpo está feliz. Se eu tenho uma mente sã, todo o meu corpo é saudável. É assim na igreja de Jesus. Quem não tem amigos verdadeiros, não vive. E há amigos até mais chegados do que irmãos da carne, que são os amigos de Jesus Cristo. Então, meu amado, você que está começando pela Bandeirantes e pela TBN ou terminando pela 93, é preciso que você, urgentíssimo, rompa esse cordão umbilical com o mundo, com o pecado, com o isolamento, com a ilha virtual, com a tecnologia. Quantas vezes você, para se comunicar com a sua esposa, usa o WhatsApp? Quantas vezes os filhos estão lá no quarto e querem falar com a mãe e entram no iPad e mandam mensagens? E onde está o espírito do corpo da família? Então Satanás está atento a todas as fraquezas do ser humano. Ele é sujo, ele é baixo, ele é fortemente enganador e mentiroso, para exatamente fazer do isolamento das pessoas a sua isca. E muita gente cai. É através da tecnologia, dos meios de comunicação, dessa tecnologia do smartphone, do iPad, do computador, que tanta gente tem sido destruído pela pedofilia, pela prostituição, pela droga, por caminhos escusos e escuros. Você sabe com quem seu filho se comunica? Você sabe com quem a sua filha está teclando? Você sabe com quem a sua casa, que tem hoje mensagens criptografadas, está tendo relação? Isso tudo é porque há valores que precisam de ser reconstruídos. O valor do amor da família, as conexões familiares. Talvez você esteja vivendo um drama, como uma vez no meu gabinete de psicanálise, recebi um casal e a esposa disse, olha, eu queria que o senhor
ajudasse o meu marido, porque já temos quase um ano que não temos vida conjugal. E ele olhou para mim, olhou para a esposa e disse: uau, já se passou tanto tempo assim. Estes são os valores atuais. Mas na igreja, na casa do Senhor, no corpo de Cristo, você vai encontrar a força para vencer, a coragem, a determinação, que só se aprende pela comunhão dos santos, que a Bíblia chama de a família de Deus. Amém? Aguardamos por você. Hoje é terça-feira, tivemos ontem uma tremenda reunião de oração, ministério de oração, com o Bispo André e a Bispa Cristiane. Se você me assiste pela Bandeirantes, teremos escola bíblica hoje às 10 da manhã com o Bispo Daniel. E amanhã, um tremendo culto. Nós vamos ver como Deus realmente fala à igreja, se move. Porque o nosso ministério está passando por um grande avivamento espiritual. Estamos encontrando na intimidade com Deus, no silêncio com Deus, ou então no grande louvor a Deus, na vida de consagração, estamos encontrando valores que muitas vezes são esquecidos ao longo do tempo pela vida espiritual enfraquecida. Venha conhecer esta igreja, onde você vai ouvir Deus, onde você vai conhecer a Deus. Porque Jó disse isto: olha, eu antes apenas ouvia falar. Eu apenas te conhecia porque me contavam histórias. Hoje não. Hoje os meus olhos te veem. E eu agora sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Satanás tem te enganado, tem te frustrado, você sabe, porque você não tem alicerces espirituais, você não tem fundamentos. Uma casa que não é construída sobre a rocha, o vento derruba, a chuva derruba. Os rios, quando transbordam, derrubam. E a Bíblia diz: há muita ruína. Deus não te criou para seres uma pessoa arruinada. Deus não te criou para ser pequeno. Deus te criou para ser grande. Deus te criou para vencer-se. Deus te criou para ser cabeça. Isso tudo que eu lhe estou dizendo só tem valor se você estiver agregado e congregado com a igreja de Jesus Cristo. Então amanhã à noite, 7h30 da noite, um grande encontro de fé. Um grande encontro do mover de Deus. Vamos ouvir a palavra, vamos ministrar sobre o povo do Senhor. E certamente o Espírito Santo fará a grande obra que você precisa para ter sua vida totalmente transformada e em linha com a palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso endereço é Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius. É próximo do BRT da Pinto Teles, é próximo da 28DP. Então, no seu GPS, no seu Waze, coloque Rua Maricá 320 e venha estar conosco. É muito importante que você, homem de Deus, mulher de Deus ou jovem de Deus, tome a iniciativa. Porque o inimigo não vai deixar a coisa a troco barato. Quando uma pessoa diz: hoje eu vou, olha, o ônibus não passa, chove, notícias más, porque o inimigo quer ver todo mundo na pior. Você está entendendo? Quer ver todo mundo na pior, lá no fundo do poço. E o nosso lugar nesta terra não é fundo do poço, é pé sobre a rocha. Então venha estar conosco. Nós temos um telefone 3017 90 90. Ligue para nós, temos conselheiros durante todo o expediente comercial. E fale, abra o seu coração, interaja. É muito importante quando alguém liga e diz: olha, eu preciso de Deus. Você tem um filho viciado? Você tem alguém na família dependendo de tóxico, de cocaína, de crack, LSD, maconha? Você tem alguma pessoa sua querida que está aprisionada? Você sabe que Deus pode, através da tua vida, atender a súplica e liberar alguém que está aprisionado por Satanás. Mas você não pode ficar em casa. Com copinho, com gelinho, não dá.
Deus não trabalha desta forma. Ele disse o vosso culto racional. Culto quer dizer igreja, culto quer dizer casa de Deus, culto quer dizer Bíblia, quer dizer pregação, quer dizer louvor e adoração. Eu aguardo por você. Eu volto amanhã. Eu tenho esperança que cada um destes programas está sendo uma boia de salvação jogada no mar das aflições da vida. Eu tenho consciência disto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que abençoa com os seus dízimos e ofertas para termos este programa tão caro. Quem sabe você hoje diz, eu quero colaborar com este programa. Você não estará jogando dinheiro fora, você estará investindo na obra de Deus. Muito obrigado pela honra. Até amanhã. Lembre-se, igreja é corpo. Você precisa de pertencer. Até amanhã em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.